Boa tarde a todos. Vamos fechar os nossos olhos, imaginar Jesus ao nosso lado, nos estendendo as mãos, olhando nos nossos olhos, conversando conosco sobre as nossas aflições e nós colocando para Ele tudo o que sentimos, que pensamos, que necessitamos, e aproveitando a oportunidade de sentir esses olhos iluminados dele penetrando na nossa alma, que possamos olhar para ele com amor, com respeito, com admiração, com gratidão, e pedir a ele que nos auxilie nessa jornada, que guie os nossos caminhos e que nos ampare para que tenhamos um conhecimento adequado e que possamos colocar em prática do nosso dia a dia para que nós possamos nos tornar espíritos melhores. Que possamos sentir neste momento a sua presença amiga, Jesus e dos amigos espirituais dessa casa que nos tutelam, para que tenhamos um bom entendimento desse estudo e que possamos sair aqui carregados e esperançosos de amor, de fé, sentindo o amparo do Pai. Que assim seja, graças a Deus. Bom, o estudo hoje é o primeiro capítulo do livro Palavras da Vida Eterna, é um livro do Chico, psicografado pelo Emmanuel, e o título é Recomecemos. Ele puxa um trechinho, que é uma fala de Jesus, segundo Mateus, que está no capítulo 9, versículo 16, no qual fala: ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho. Bom, eu fiz algumas pontuações, alguns entendimentos e vou passar aqui para vocês. Primeiro, falar sobre recomecemos. Recomecemos, para a gente entender o que o Emmanuel quer dizer, ele já vem simplificar. Porque recomeçar é analisar o nosso caminho, é despertar para o espírito, mudar os nossos pensamentos, as nossas atitudes. E isso é uma preocupação que o espírita sempre tem que ter. E, inclusive, nos estudos espíritas sempre são falado isso, que a gente sempre tem a oportunidade de recomeçar. E a gente sempre tem o exemplo da natureza. Jesus trazia muito o exemplo da natureza, o Emmanuel aqui nesse texto também vai falar. E a gente tem todo dia um dos maiores exemplos, que é o nascer do sol. Então, todo dia a gente tem a chance de recomeçar. Todo dia a gente tem a chance de fazer diferente. A gente tem a chance de fazer o bem. E Jesus fala justamente para não coloque um pano novo no remendo, porque muitas vezes quando o pano está remendado, ele está assim, né? Às vezes esgarçando. E aí a gente vai lá, coloca um pano novo, mas do que adiantou? Porque o restante da fibra está ainda lá esgarçando. Então é justamente para chamar a atenção da gente e a gente partir do zero, como se fosse um novo dia. E ele sempre chama a atenção disso, que a gente tem essa oportunidade. No passado era muito caro o tecido, então por isso que Jesus usa essa informação como uma parábola para justamente ficar até os dias atuais e a gente ter a compreensão que Jesus falava justamente isso, que não devia colocar algo caro em algo que já estava perdido, não devia gastar naquilo, e sim recomeçar do zero.
E era uma situação que acontecia muito, que era uma situação corriqueira. Muitas vezes a gente fazia ali o remendo. Então ele chama atenção para isso, para que a gente tenha um novo olhar, para que a gente tenha a capacidade de parar, compreender, perceber e principalmente sentir. Porque muitas vezes a gente vai passando naquela correria do dia a dia e a gente acaba esquecendo de ver o que a gente está fazendo no nosso dia a dia. Muitas vezes a gente está ali só embolando, às vezes está esgarçando o tecido e não começando. Então é muito necessária essa transformação e é importante falar que esse texto chama atenção para a gente iniciar, porque muitas vezes a gente conserva lembranças, mágoas, tristezas que nos impedem de continuar a nossa evolução, nos impedem de ir para frente. E daí é muito importante, e eu faço até uma associação com o perdão, porque muitas vezes a gente fica preso no nosso passado, no que a gente deixou de fazer, no que aconteceu com a gente, o que fizeram com a gente, e a gente vê impossibilidade de caminhar. Então, é importante a gente ter essa noção de que o passado só serve para a gente para uma coisa, para que a gente tenha um aprendizado e com ele consiga mudar as nossas atitudes que foram erradas. O que não for bom, a gente deixa para trás e começa a fazer um zero. Porque muitas vezes a gente fala, mas fulano fez aquilo comigo, mas às vezes a gente fez lá atrás com ele, a gente só recebeu ali o retorno. Então que a gente tenha essa visão de que o passado serve para a gente modificar, aprender com ele, de uma forma que a gente veja os erros que a gente cometeu, quais as possibilidades que a gente tem de fazer diferente. E aí, eu busquei aqui no Evangelho segundo o Espiritismo um trecho que eu achei muito interessante, que está no capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. É uma instrução do espírito Simeon, que foi feita em Bordeaux em 1862. Eu vou ler só os trechos que eu achei mais relevantes para esse estudo. Está em Perdão das Ofensas. Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro, porque Pedro estava perguntando para ele, quantas vezes eu tenho que perdoar, Jesus? E aí Jesus fala, perdoarás, mas sem limites. Perdoarás cada ofensa, tantas vezes quanto ela vos for feita. Ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que nos torna invulneráveis às agressões, aos maus tratos e às injúrias. Serás doce e humilde de coração, não medindo jamais a mansuetude, e farás, enfim, para os outros o que desejas que o Pai Celeste faça por ti. Isso a gente já está careca de saber, que a gente tem que fazer para o outro o que a gente gostaria que fizesse para a gente. Só que a gente muitas vezes acaba pelo orgulho, pela inveja, pela falta do perdão, a gente acaba tendo atitudes para com os outros que não são as que a gente gostaria. A gente vê que a pessoa teve um problema, fala bem feito. A gente fala, eu não vou ajudar dessa vez, estou cansado, não tenho paciência. Então muitas vezes a gente acaba não tendo essa atitude, por mais que a gente saiba que a gente tem que fazer para o outro, que a gente gostaria que fizesse para nós mesmos. Não tem ele de te perdoar sempre, e acaso conta o número de vezes que o seu perdão vem apagar as tuas faltas? Ou seja,
Para o outro você não perdoa, mas para você, você quer sempre ser perdoado 1000 vezes, tanto pelo outro quanto por Deus. Então, que a gente mude essa situação. Ide, meus bens amados, estudai e comentai essas palavras que vos dirijo, de parte daquele que do alto dos esplendores celestes tem sempre os olhos voltados para vós. Então eu falei, eu tomei aqui um ensinamento, né? Vai lá, estuda, aprende, porque e faz, né? Porque você tem que aprender, sentir e aí fazer. E tem sempre os olhos voltados para vós e continua com amor a tarefa ingrata que começou há 18 séculos atrás. Ou seja, a tarefa que Jesus começou, que nos ensinou e que até hoje a gente está nessa luta para dar uma melhoradinha. Perdoai, pois, os vossos irmãos como tendes necessidade de ser perdoados. Se os seus atos vos prejudicaram pessoalmente, eis um motivo a mais para seres indulgentes. E a gente esquece disso, né? Muitas vezes a gente esquece que a base é benevolência, indulgência, perdão. E a gente tem uma dificuldade muito grande de ser indulgente, de perdoar, de tolerar. Tolerar já é difícil muitas vezes para a gente. Porque o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal. E não haveria nenhum em passar por alto os erros de vossos irmãos, se estes apenas vos incomodassem de leve. Então, isso aqui é importante para a gente, porque muitas vezes a gente fica preso no passado, porque fizeram isso comigo, porque eu errei, e muitas vezes nem a gente se perdoa. E a gente precisa perdoar até a gente mesmo, porque se eu não perdoo a mim, vai ser muito difícil eu aprender a perdoar o outro. Assim como eu tenho que amar a mim para poder um dia amar o outro. Então, a gente começa a aprender a exercer o perdão praticando. Então, são com coisinhas pequenas. Geralmente eu vou perdoar primeiro um negócio que é pequenininho para conseguir um dia perdoar algo que seja maior para mim, que seja mais difícil. Pensai apenas numa coisa, no bem que possais fazer. Fazei, pois, que eles sejam desprovidos de qualquer sentimento de rancor. Então, quando você fizer pelo outro, faça o bem, né? Dê a outra face. Se você recebeu um maltrato, uma má ação, faz o contrário, devolve a boa ação, devolve com amor. Com nenhum sentimento de rancor. Deus sabe o que existe no fundo do coração de cada um. E isso a gente não pode enganar, porque Ele sabe exatamente o que passa com cada um de nós. Feliz aquele que pode dizer cada noite ao dormir, nada tenho contra o meu próximo. E aí, quando eu li esse texto, eu por acaso comecei a mexer na internet, porque eu busco no YouTube, puxo um livro, ligo para a Rose, encho ela. E eu achei uma entrevista do Raul Teixeira que eu achei muito bonita a visão que ele passa. E ele fala assim, que a mágoa, ela é um vício de guardar o lixo na alma. E que se o perdão fosse utilizado por nós, sem dúvida nós seríamos pessoas mais felizes, mais saudáveis, mais alegres, porque o perdão beneficia justamente aquele que perdoa, muito mais do que aquele que recebe o perdão. E ele explica que a palavra perdoar vem de perdonare, que é doar a alguém. Então isso é muito importante para a gente entender, porque quando a gente está perdoando, a gente está doando ali o nosso amor, a nossa caridade, a nossa indulgência para o outro.
E é por isso que quando nós perdoamos, nós nos sentimos felicitados, nós temos aquela sensação de, ai, foi bom, parece até que tirou aquela mochilinha de peso nas costas, né? Sentimos felicitados pelo ato do perdão e nos sentimos bem e mais leve. E ele fala assim, o Raul Teixeira, que o perdão é um remédio santo e que é graças a essa capacidade de perdoar que nós avançamos mundo afora. Então, o perdão é uma alavanca com o coração limpo, sem guardar o lixo dentro dele. Então, eu achei interessante essa visão que ele passou, que ele ressaltou muito que a gente não deve ficar apegado nas mágoas, porque as mágoas prendem a nossa evolução. E o Emmanuel traz esse estudo de uma forma muito leve, que ele vai discorrendo. E ele fala: não conserve lembranças amargas, viste o sonho desfeito, escutaste a resposta de fel. E quantas vezes a gente, né, já ficou remoendo, às vezes, uma resposta que a gente tomou e leva, às vezes, aquilo pela encarnação inteira. Então ele fala: quantas vezes que já não aconteceu isso com você? E muitas vezes a gente vai ser mesmo contrariado, vai ser frustrado, mas a gente não pode ficar apegado a essa mágoa do passado, porque essa mágoa impede que a gente evolua. Ela é como se ela segurasse a gente, como se ela colocasse um peso e a gente tivesse dificuldade de locomover. Quer falar, Rose? Posso dar um exemplo? Pode. Meu marido que viu na internet, ele me contou a história. Ele falou assim que teve um senhor que desencarnou e os filhos estavam lá, o advogado ia ler o testamento e os filhos foram lá para essa leitura de testamento. Os filhos estavam afastados, já fazia um tempo. E aí chegou lá, eles começaram a brigar. Né? Aí um irmão acusou o outro, falou assim: eu sempre tive com o papai, eu estudei, eu trabalhei, eu estava aqui, e você não, você sumiu, você não estudou, não construiu uma vida. Ele virou para o irmão e falou assim: porque você sempre foi o queridinho, quando eu tinha 8 anos ele deu ferrorama para você. 8 anos, ele tinha 8 anos de idade, ele guardou uma mágoa, por isso ele não estudou, ele não construiu vida, e olha que ele passou porque ele já era um adulto, seu pai desencarnado. Então acho que isso que você está falando, esse exemplo cai bem, de como bem, que sim. Às vezes, né, em algumas situações, a gente fica preso, nos impedindo mesmo, né, de evoluir, de seguir a vida, de recomeçar. Então esse, né, que um construiu, ele nem imaginava que o irmão tinha essa mágoa tão grande por causa do ferrorama, né? Mas foi você que ganhou o ferrorama do papai aos 8 anos. Então ele guardou aquilo, né? Provavelmente se sentiu preterido e aí também quis se vingar, né? Mas fazendo mal para ele mesmo, né? Sendo talvez um filho problema. Então como que muitas vezes a gente fica preso em mágoa, em ressentimento, né? Impede a gente de crescer. Não, e é isso mesmo que a lição vai falar, que essa instrução nos fala, porque muitas vezes a gente não tem nem a real dimensão do que aquilo nos causa. E muitas vezes a gente ainda acha que a gente fala: eu perdoei, mas não perdoou nada, né? Qualquer coisinha que vem ali lá na lembrança, puxa de novo e fala, né? Mas fez isso, fez aquilo, ou se não fala: não, eu perdoei, mas aí acontece uma coisa com a Rose e fala: bem feito. Então assim, não perdoou. Então muitas vezes a gente fica preso nessas coisas, em coisas que a gente deixou de se fazer, porque muitas vezes a gente também não se perdoa. Então fala: nossa, eu não fiz isso, ou eu fiz isso de errado e eu me culpo, e aí também não permite a evolução, porque muitas vezes eu até lembrei da Iraceles, porque ela falou que ela se sentia muitas vezes culpada. E aí teve uma pessoa aqui no centro que
verbalizou e falou para ela: provavelmente você fez o melhor naquele momento, o que importa é daqui para frente. E isso é importante para que a gente tenha em mente, porque se a gente fica preso no passado, a gente não deslancha mesmo. Então assim, eu tenho que ter a dimensão, eu fiz algo de errado, tá, e hoje, né, aqui no agora, o que eu sei, o que eu estou modificando, o que eu estou trazendo de bem, né? Qual a mudança verdadeira que meu espírito tem hoje? Porque hoje a Carla é a Carla de hoje, não a Carla de 5 anos atrás. A Carla de 5 anos atrás cometeu erros, era mais ingênua, tinha mais ignorância para determinadas coisas. Hoje eu já sou melhor. Daqui 10 anos, provavelmente, espero eu que eu olhe para trás e veja também uma melhora. Então a gente tem que se atentar a isso, para a gente não ficar preso nesse passado que impede o nosso desenvolvimento. Então ele fala: fracassaste no empreendimento, colheste abandono, padeceste desilusão, tudo coisas que acontecem com várias pessoas, ou com a gente, ou ao nosso redor, e muitas das vezes a gente fica com aquela mágoa no coração. Entretanto, recomeçar é bênção na lei de Deus. Então é justamente isso que o Emmanuel quer mostrar, que a gente sempre pode mudar, a gente sempre pode fazer diferente. E uma coisa que a gente precisa também aprender é a persistir, porque muitas vezes a gente não recomeça, porque a gente fala: já não deu certo, então eu não vou tentar mais. E até tem o livro O Ícaro Redimido, eu falo muito dele porque eu acho muito bonito. É um livro que conta sobre a história de Santos Dumont e fala muito sobre o amparo da espiritualidade durante o desenvolvimento do 14 bis. E lá ele tentava e nada, não dava certo. E aí ele voltava do zero e começava a rabiscar de novo. E ali mostra todo o amparo ali da espiritualidade amiga, que ajudava ele, que dava uma intuição correta para ele, até que um dia ele consegue. Então a gente tem que ser persistente. E isso também é importante para que a gente não perca a fé e a esperança. Porque muitas vezes a gente entra nesse desânimo e a gente não pode. A gente precisa persistir, lembrar que a gente tem o apoio da espiritualidade amiga, lembrar que a gente tem como ferramenta importante a oração e seguir em frente. A possibilidade da espiga ressurge na sementeira, ou seja, num grãozinho. A água feita a vapor regressa da nuvem para a riqueza da fonte, também numa gotinha. Torna o calor da primavera na primavera seguinte, e a primavera vai anteceder o calor do verão. Inflama-se o horizonte cada manhã com o fulgor do sol, reformando o valor do dia. E essa aqui é uma das citações que a gente mais tem, da presença do sol, que mostra que há a possibilidade de um recomeço, que é uma página em branco para a gente escrever. O Chico falava muito isso. Você tem a possibilidade de escrever uma nova página na sua vida. Então é justamente isso, recomeçar. Fazer diferente, fazer melhor. E não é o melhor que o outro, é o seu melhor. E fala: janeiro a janeiro renova-se o ano, oferecendo novo ciclo ao trabalho. É como se tudo estivesse a te dizer: se quiseres, podes recomeçar. Disse, porém, o divino amigo que ninguém aproveita remendo novo em pano velho. Desse modo, desfaze-te do imprestável. Então, aquilo que não te serve, deixa para trás. Pega o que aconteceu no passado, vê o que você tem de aprendizado e faz diferente no hoje, mas deixa aquilo para trás, porque não pertence mais a esse momento. Desvencilha-se do inútil.
Então, olha o que é bom. O que não for, descarta. Deita fora as aflições improfícuas. Esquece os enganos que te assaltaram, deita fora as aflições improfícuas. Quantas vezes a gente fica com aflições e depois nem acontece? E aí, para finalizar, ele usou uma sentença aqui que eu achei muito bonito. Recomecemos, pois qualquer esforço com firmeza, lembrando-nos todavia de que tudo volta, menos a oportunidade esquecida, que será sempre uma perda real. Então, olha que bonito isso. Ele fala, você tem a chance de recomeçar sempre, mas não esquece que a oportunidade que você perdeu, ela não volta. Então aproveite essa oportunidade, porque a gente tem a todo momento oportunidade para fazer o bem, para fazer diferente. E no Livro dos Espíritos tem a questão 642 e a 643, que eu acho que vai de encontro com esse parágrafo final aqui, que Kardec pergunta: basta não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar um futuro melhor? Não. É preciso fazer o bem no limite de suas forças, porque cada um responderá por todo o mal que resulte do bem que não tiver feito. Então, o bem que eu deixo de fazer também é um mal. E a 643, há pessoas que pela sua posição não têm a possibilidade de fazer o bem? Não há ninguém que não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra ocasião. Olha isso. Então, só o egoísta que vai achar aquela desculpa. Ah, hoje eu não posso porque eu preciso fazer isso. Ah, eu não posso hoje. Ah, eu não vou ajudar porque só quando eu ganhar na Mega Sena. Então, vai colocando a desculpa. Bastam as relações sociais com outros homens para encontrar ocasião de fazer o bem. Por isso que é tão importante o relacionamento. E por isso que a pessoa que se isola, ela tem dificuldade em evoluir. Porque eu só vou aprender evoluindo, convivendo com a Rose, com a Cacilda. Só assim que eu evoluo. E muitas vezes eu tenho que conviver com o outro, tolerar, até que um dia eu tenha condições de amar. E eu vou ter que passar por esse processo de tolerância, de compreensão, perdão, para chegar a esse amor. Então, ocasião de fazer bem vai necessitar de relações. E cada dia de vida dá a oportunidade a quem não esteja cego pelo egoísmo. Porque fazer o bem não é somente ser caridoso, é ser útil na medida de vosso poder, todas as vezes que vossa ajuda se fizer necessária. Essa questão aqui eu acho uma questão que parece que resume tudo e a gente consegue ter uma ideia. Eu pelo menos, a hora que eu li essa questão, eu falei, nossa, vai de encontro com esse parágrafo, porque muitas vezes a gente, é aquilo que eu sempre falo, na nossa correria do dia a dia, a gente começa a colocar desculpa e a gente esquece as oportunidades que aparecem no nosso dia a dia, que às vezes, Cássia, é escutar o outro. Então, que a gente consiga fazer o nosso amanhã melhor do que hoje, que a gente tenha condição de recomeçar, que tenha a condição, como o Chico falava, de escrever uma página nova na vida, porque cada dia nos permite isso, e que acima de tudo a gente aproveite todas as oportunidades,
porque elas são muito importantes para a gente, só assim que a gente vai evoluir. É só nessa comunicação, nessa interação com o outro que a gente tem condição de evoluir. Era isso que eu queria trazer hoje. Alguém tem alguma pontuação? Alguém quer falar alguma coisa? Rose, Wagner? Bom, então vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Deus, nosso Pai, a Maria que tutela todos nós, nos tendo como filhos, com esse carinho maternal, a Jesus, nosso mestre e amigo, agradecendo a todos eles por essa oportunidade de mais um dia de vida, de mais um dia de aprendizado do seu Evangelho, e que tenhamos condições, Senhor, de recomeçar, de fazer do nosso dia melhor, de ser ouvidos aqueles que necessitam, de dar as mãos àqueles que necessitam de apoio, de acalentar o coração daqueles que necessitam e também de fazer a caridade material que muitas vezes é necessário para muitos irmãos que passam por dificuldade. Que tenhamos condições, Senhor, de sair de nós e olhar aqueles que estão à nossa volta, de ver o outro como espíritos que também estão em evolução, perdoando verdadeiramente e tendo condições de auxiliar e assim ser auxiliado como todos. Pai, Mestre de misericórdia, abençoe e proteja aqueles que se encontram internados ou acamados nos hospitais. Abençoe e proteja os profissionais de saúde, aqueles que se encontram nos hospitais e muitas vezes também passam pelos seus problemas, a fim de que tenham o amparo necessário. Desde o segurança até o cirurgião. Abençoe e proteja todos os garis que nos ajudam na manutenção da nossa cidade. Envolve no seu amor, Pai, aqueles que se encontram nas casas de repouso, nos orfanatos, esperando por um Pai, que nesse momento sintam a presença de Maria e seu amor. Peço ao Senhor também que a sua luz chegue nos presídios, que possa auxiliar aqueles espíritos que se encontram perdidos no mundo das drogas, perdido no mundo da materialidade, que a sua luz possa auxiliá-los a enxergar o Senhor, a sentir a sua presença e a recomeçar. Pai, Mestre de amor, ampara todos nós, abençoe e proteja todos os irmãos que se encontram aqui para o seu Evangelho, para o Evangelho de Jesus, e que tenhamos condições de sair daqui melhor. Envolve no seu amor também os espíritos sofredores, viciosos, ignorantes e suicidas, e todos aqueles espíritos que vieram hoje aqui na casa pedindo socorro. Que Maria, com sua caravana, possa auxiliar a cada um dos irmãos que se encontram aqui. Envolve, Senhor, no seu amor a todos nós, todos aqueles que estão nos nossos corações e nos nossos pensamentos. E que a paz do Senhor permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Tem alguém que está dando aniversário?